E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rogério Grassetto. Esse é o terceiro vídeo da série de princípios do direito ambiental. Se você não assistiu os outros vídeos, eu recomendo que volte, assista, porque os vídeos fazem uma sequência lógica. E como todos os vídeos, eu faço aqui um lembrete que eu extraio alguns materiais da internet, como tirinhas, charts, imagens, mas a finalidade é exclusivamente didática. Se você, por acaso, é autora ou autor de algum desses vídeos, por favor, entre em contato. Se sentir incomodada, entre em contato aqui na caixinha de comentários, que a gente altera o vídeo e tira os materiais sem nenhum problema. A gente estava, então, fazendo uma análise do artigo 225 da Constituição Federal do Brasil, tentando mostrar os princípios que estão por trás, né, que estão embasando vários trechos desse artigo 225, que é onde o meio ambiente é tratado dentro da nossa Constituição. É o capítulo sobre o meio ambiente, que é só esse artigo, na verdade. A gente já tinha visto, por exemplo, que o início dele falava que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aí aqui a gente já tinha o primeiro princípio do direito ambiental, que é justamente o do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí a nossa Constituição segue dizendo que esse meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo. Então, ela está definindo esse meio ambiente equilibrado como um bem que não é de propriedade da coletividade, mas ele é um bem para ser usufruído, usado por todos. E ainda diz mais, que esse bem de uso comum do povo, ele é essencial à sadia qualidade de vida. E aqui a gente traz um segundo princípio do direito ambiental, que é justamente o do direito à sadia qualidade de vida. E aí ele continua dizendo que tem uma imposição ao poder público, ou seja, uma obrigação do poder público, o dever de defender e preservar o meio ambiente. Então aqui a gente tem um terceiro princípio do direito ambiental, que é o da obrigatoriedade da intervenção do poder público. E por fim, a gente fala que essa obrigação não é só do poder público, é também da coletividade, ou seja, nós todos, que também temos essa imposição de defender e preservar o meio ambiente. E aí entra o quarto princípio que a gente já viu, que é o da participação, ou seja, cabe também a nós, a coletividade, o dever de defender e preservar o meio ambiente. Mas defender e preservar para quem? Aí tem esse trecho que eu destaquei, que é o do princípio que a gente vai analisar nesse vídeo agora, que é defender e preservar para as presentes e futuras gerações, e é onde a gente tem o princípio do desenvolvimento sustentável. E antes da gente passar para a definição do que é o desenvolvimento sustentável, eu vou jogar uma pergunta para depois a gente dar alguns elementos para vocês pensarem se realmente é possível o desenvolvimento sustentável. E ao longo do vídeo eu vou trazer alguns elementos para ajudar vocês nessa reflexão. Mas antes, vamos pensar nos conceitos de desenvolvimento sustentável. Então, assim, no nível mais básico de todos, a gente tem a ideia de que haveria uma incompatibilidade entre a preservação ambiental, que seria a manutenção do meio ambiente o mais intocado possível, e o desenvolvimento econômico. E esse embate, essa contradição, seria resolvido pela ideia, pelo conceito do desenvolvimento sustentável, que então procuraria, em teoria, conciliar a preservação com o desenvolvimento econômico, trazendo então a conservação do meio ambiente. E aqui ó, uma chargezinha mostrando, será que o rapaz aí fez uma retirada sustentável, tirando um pedaço aí da madeira? Fica aí a reflexão, até para os outros elementos que a gente vai trazer aqui no vídeo. Mas um conceito mais comum que a gente encontra aí na internet, nos livros, nos materiais sobre desenvolvimento sustentável, é que ele teria uma compatibilização de 3 fatores. Então, seria a preservação ambiental com desenvolvimento, crescimento econômico e justiça social. Então, desenvolvimento sustentável incorporaria mais essa dimensão social também, e ele estaria na interseção onde a gente conseguisse atender esses 3 aspectos, o ambiental, o econômico e o social. Tem outros conceitos por aí, tem pessoas que incorporam elementos culturais, elementos regionais ou locais, geográficos, mas esse conceito desses 3 pilares é um dos mais comuns. E onde que apareceu a definição de desenvolvimento sustentável? Um dos primeiros locais que a gente tem registro é um relatório da década de 80, ficou conhecido por esse nome, relatório Brundtland, elaborado a pedido de um órgão da ONU, relatório chamava Nosso Futuro Comum. Tem esse nome por causa de uma ministra da Noruega que coordenou
a elaboração desse relatório, que tratava do futuro da humanidade, né, o futuro comum de nós, dos seres humanos. E dentro desse relatório tem o que se considera uma das definições clássicas de desenvolvimento sustentável, como sendo aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. E aqui nós podemos observar que temos um probleminha aqui. Qual seria esse problema? Se vocês lerem essa definição, o que parece que está meio fora do lugar? Repara nessa palavra aqui, necessidades. O que seriam necessidades? Como a gente pode definir o que são necessidades? Quais são? Como atingir essas necessidades? Porque você que está vendo o vídeo pode ter um conjunto de necessidades diferentes das minhas, diferentes das do Elon Musk, diferentes de um político, de um presidente, de um deputado, diferente de uma pessoa de uma comunidade, uma pessoa que está abaixo da linha da pobreza, de uma pessoa de um país asiático rico, ou de uma pessoa de um país africano pobre, ou de um país da América Central também pobre, ou dos Estados Unidos. Então, o que seriam essas necessidades? Mesmo dentro de uma... A gente pode pensar que alimento, junto com abrigo, água, interações sociais, seriam algumas das necessidades básicas do ser humano. Nós vamos pensar isso da comida. O que seria necessidade em termos de comida? A nutrição apenas? Ou alguma coisa também que nos causasse satisfação, prazer? Chocolate é uma necessidade ou não é? Cerveja? Café? A gente ter alguns alimentos supérfluos são necessidades ou não são necessidades? E quem definiria o que é supérfluo e o que não é supérfluo? Então, como é um conceito muito amplo, muito aberto, fica difícil a gente dizer e a gente pode encaixar muitas coisas aí dentro desse conceito de necessidades. Por isso, essa definição é um pouco problemática. Mas é uma que é muito adotada e muitas vezes de forma não muito crítica. Aí, para mostrar para vocês como a ideia do aspecto econômico, do crescimento econômico, é uma ideia problemática só por si, a ideia de crescimento econômico contínuo que está por trás do desenvolvimento econômico, que é o que é defendido pela enorme maioria dos economistas, a gente pode fazer aqui um exercício. Então, vamos imaginar que nós temos aqui uma sequência de anos. Vamos pegar uma base aqui de 50 anos. Então, vou pegar aqui de 2027, aí vamos arrastar aqui até a célula 50, até 2076, dando 50 anos. E que nesse ano de 2027 a gente tinha um PIB de um país fictício de 100. Qualquer coisa que é submetida a um crescimento econômico. Então, o PIB, o crescimento econômico, é sempre calculado em cima do PIB. Mas a gente pode pensar em qualquer aspecto da vida econômica que tenha essa noção de crescimento, necessidade de um crescimento constante. Então, pode ser o PIB de um país, o PIB de um estado, o PIB de uma cidade, a produção agrícola de um país, a produção industrial de um país, a quantidade de serviços, né, bens e serviços que são ofertados por um país. E a gente pôs esse valor de 100 para facilitar. Então, 100 unidades. Pode ser 100 bilhões de dólares, 100 milhões de dólares, o que vocês imaginaram. Tá? E aqui eu peguei uma taxa de crescimento bem modesta, 1%. Normalmente, os políticos, os economistas defendem, temos que ter taxas de crescimento de 4%, 5%, se possível, aquelas taxas chinesas ali dos anos 2000, de 10%, 11%, ou como as taxas indianas hoje em dia. Eu peguei uma taxa modesta aqui, 1%. Para calcular isso, como que a gente faz? Pega a célula anterior, né, B1, que é 100, e adiciona 1% em cima desse valor, que é B1 multiplicado por 0,01, que é 1%. Quanto que teria no ano seguinte, depois de 2 anos de crescimento de 1%? Imagino que algum de vocês tenham dito 102. Será que é 102? Vamos olhar aqui. Não é 102. Apesar de parecer um valor muito pequenininho, muito irrisório, é um valor acima de 102, por quê? Porque é uma situação como a gente trata de juros sobre juros, como se fossem juros sobre juros, juros compostos. Porque o 1% não é aplicado em cima do valor original, mas o crescimento é sempre dado, então, de um ano para outro. Cresceu para 101, essa 101 é a nova base em cima do qual o país vai crescer mais 1%. E mesma coisa, no outro ano, mais 1%, e não vai estar um pouquinho acima de 103. Vamos fazer essa brincadeira e puxar até os 50 anos do nosso exercício aqui? No final, não cresceu 50%, cresceu já 62%.
Então, em 50 anos, o PIB de um país com uma taxa bem modesta de crescimento não cresceu 50%, cresceu 62%. Isso parece pouco, mas vamos imaginar, então, um cenário de longo prazo, 100, 200, 300 anos de crescimento econômico sem parar. E para visualizar isso mais fácil, vamos pegar só esses 50 anos mesmo e vamos tentar visualizar um gráfico aqui. Tá? Eu não quero histograma, não, vou pegar um gráfico de linhas aqui. Beleza. Né? Aí, para vocês verem, é um crescimento com uma taxa bem modesta e aparentemente linear. Não é bem linear, mas se a gente esticasse ele um pouquinho mais de anos, a gente veria que, à medida que o tempo vai passando, ele vai tendo uma tendência a parecer visualmente exponencial para os nossos olhos. Agora, vamos colocar aqui aquela taxa que os economistas gostariam, né, uma taxa de 5%, né, já um crescimento mais robusto e tal, e vamos aplicar essa mesma taxa a toda a nossa série de 50 anos e ver o que acontece com o nosso gráfico. Olha aí, num período de 50 anos, com um crescimento de 5%, e nesse período de 50 anos nós saímos de uma base de 100 e fomos para quase 1.100, ou seja, um crescimento de 11 vezes, quase 1.000% aproximadamente, né? Ou mais de 1.000%. Agora imagina isso para o mundo inteiro e para todos os países. Isso que nós já vínhamos tendo taxas de crescimento no passado, vamos imaginar desde aí da Revolução Industrial, quando o modelo capitalista começou a se acelerar. E quais foram as consequências disso já para a nossa taxa de consumo de recursos hoje em dia? Porque o crescimento econômico, a gente tem que lembrar que para ter um crescimento econômico, a gente precisa de duas coisas principais: recursos, matéria-prima, né, e energia. Então, se nesses 50 anos cresceu 11 vezes, mais de 1%, você precisa de 11 vezes a quantidade de matéria-prima do ano inicial e 11 vezes a quantidade de energia do momento inicial. O grande problema é que a Terra é finita. A Terra não é infinita. Vamos olhar atualmente para as taxas de consumo de recursos de alguns países. E as pessoas fizeram uns cálculos quantos planetas Terra seriam necessários se todos os países vivessem aqui. Vamos pensar como o Catar. O Catar tem um altíssimo consumo de energia, porque eles têm muitos combustíveis fósseis, mas eles precisam dessalinizar a água, porque não tem fonte de água doce em quantidade suficiente, e tem um gasto energético muito alto para manter temperaturas amenas, até em estádios, né, como a gente viu na Copa de 2022. Então, gastam muita energia a partir de combustíveis fósseis e tem um padrão de vida muito alto. Então, a gente precisa de 9 planetas Terra. Aqui em Luxemburgo a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Só 8,2 planetas Terra, né? Um pequeno país europeu ali com uma altíssima renda per capita. E Canadá e Estados Unidos, aí a gente fica bem tranquilo. Seria só de 5 planetas Terra. Qual é o problema? Nós só temos uma Terra. A gente pensa assim, bom, mas os países em desenvolvimento, aí estaria mais tranquilo, né? Vamos olhar aqui, ó. Brasil e México, mesmo se o mundo inteiro consumisse apenas como o Brasil, um país em desenvolvimento, ainda assim precisaríamos de 1,6 planetas Terra. E, má notícia, só temos um planeta Terra. Mesmo a Índia, vamos pensar que um país que a Índia está crescendo a taxas muito aceleradas, né? Precisaríamos só de 0,8 planetas Terras. Mas isso pensando só para uma espécie, Homo sapiens. Os recursos são compartilhados por todas as outras formas de vida do planeta Terra. Animais, plantas, fungos, bactérias. E se o planeta inteiro consumisse 0,8, sobraria muito pouco para as outras espécies. Então, mesmo atualmente, nós já estamos consumindo uma quantidade de recursos maior do que aquela que o planeta Terra é capaz de regenerar. Alguns anos atrás, né, esse é um cálculo mais recente, que de 2022, o WWF fez um cálculo parecido, que é um pouquinho mais visual, né, para a gente perceber aqui, os globinhos empilhados aqui, conforme os continentes, né, e alguns países dentro dos continentes. Chama a atenção que a América Latina, mesmo com toda a pobreza que tem em muitos países que estão uma quantidade na América Central, alguns países muito pobres, Haiti, Honduras, El Salvador, mesmo aqui Bolívia, Paraguai, Equador, se o mundo inteiro consumisse como a América Latina, e isso vários anos atrás já, precisaríamos de um planeta .11.
E o Brasil já estava acima da média da América Latina, e isso aumentou nos últimos anos. No nosso caso, principalmente pelo caso do transporte rodoviário, pelas grandes distâncias, né, nós optamos pelo modal rodoviário em vez do ferroviário, e também pelo nosso consumo de proteína animal, que é maior do que a média dos países em desenvolvimento. Já a Somália, que é praticamente um estado falido hoje em dia, se o mundo inteiro consumisse como a Somália, precisaríamos de 0,22 planetas Terra. Então, atualmente, mesmo sem considerar aquela noção de crescimento econômico eterno, né, que nunca para, já temos bastante problemas que já estamos consumindo uma enorme quantidade de recursos. Então, fica aí a reflexão para aquele debate inicial que eu tinha proposto para vocês. É uma crença cega de algumas pessoas que acreditam nas soluções tecnológicas que vão resolver todos os problemas do homem? Será que o desenvolvimento sustentável é uma possibilidade real? Será? É um discurso muito utilizado por pessoas da classe política, porque um tempo atrás, hoje reduziu um pouco isso, mas sustentabilidade é uma palavra que vendia muito bem? Ou será que depende do que a gente considerar dentro dessa equação de desenvolvimento? Tá? Isso aí fica para vocês refletirem. Porque a ironia dessa charge, esse que é o grande problema. Muitas pessoas, a maioria, diria que sim, quero viver num mundo melhor e mais harmônico. Mas muitos poucos estão dispostos a abandonar o nosso modelo atual de consumismo desenfreado para alcançar isso. Tá? Pensa aí, vocês, o que vocês acham dessa charge aí. Então, nesse vídeo hoje, nós tratamos desse conceito do desenvolvimento sustentável, e nos próximos vídeos vamos tratar mais alguns dos princípios do direito ambiental que estão aí por trás do artigo 225 da Constituição Federal.